Estamos começando mais uma edição do Eletrografia. Nesta edição, vamos conversar com o poeta, prosador, crítico e professor Maurício Salles Vasconcelos. Com vários livros publicados nas áreas de poesia e de prosa, Maurício também dedicou-se, como pesquisador, às obras de artistas como Arthur Rimbaud, Jean-Luc Godard, entre outros. Pautado pela vivência crítica do presente, seu trabalho poético dialoga com o cinema, com o teatro, com o rádio e com diversas outras manifestações culturais. Maurício, além disso, desenvolve oficinas de escrita, nas quais problematiza a linguagem de forma inquietante e estimulante. Conversaremos hoje, então, um pouco sobre sua visão a respeito do momento presente e também sobre a sua carreira, de forma geral, no campo da escrita, da escritura. Maurício, agradecemos sua presença e vamos passar a primeira pergunta, então será feita pelo Eliakim. Muito bom estar aqui e o sucesso aí para o programa, né? Sim, é um prazer conhecê-lo, Maurício. Legal. Também meu, Eliakim. E a primeira pergunta já diz respeito digamos, às questões do presente, né? Nós gostaríamos de saber como você tem lido os acontecimentos recentes no Brasil e, perante tal panorama, qual é para você o potencial da escrita poética? O potencial é imenso porque exige da gente uma atitude integral de atuação, de revolta, que eu acho que é um elemento importante para quem escreve. Vamos falar aqui do nosso campo de arte, para os outros e para tudo, né? Mas faz parte, é constitutivo mesmo, né? Quanto mais a gente refina nosso repertório, elabora nossa escrita, temos também uma espécie de convocação não preconcebida, não sectária, não enquadrada em nenhum front de engajamento, mas um empenho total, especialmente nesse momento de grande virada, porque o lockdown causado pelo vírus não é uma questão só da ordem da saúde. Envolve engenharia social, geopolítica, geofísica, não é? Novas estratégias da realpolitik, quer dizer, nos abrem um campo em que ciência política, ativismo com os repertórios mais abrangentes, nos estimula a pensar possibilidades de ação. Isso na poesia é uma convocação incrível, porque nós lidamos, não é? Historicamente, toda a história, toda a vida da poesia se traçou assim, sob o influxo dessas partilhas contextuais, cognitivas, comportamentais. O tempo inteiro na poesia, eu penso, sabe? Para mim é uma iniciação, é um aprendizado a que eu me rendo, é sempre uma busca nesse sentido. Nós somos estimulados a trabalhar muitos planos simultâneos, para além da bela orquestração das palavras, da montagem retórica do texto, para efeito de ritmo e beleza que deve ter. Isso ninguém abdica, é um campo de arte, não é? Temos que criar linguagem, mas sem nos abstermos dessas inserções instantâneas, né? Falava Rimbaud, as aplicações instantâneas. Então, toda genealogia possível de se traçar da poesia, eu penso assim que de Safo a Dante, de Rimbaud a Ana Cristina César, para a gente chegar um pouquinho mais perto, porque eu acho que é um dos grandes últimos exemplos de poeta para mim, porque ali você vê com a Ana Cristina culmina, e há exemplos de outros poetas, acho que isso a gente vai encontrar em língua portuguesa, né, de Miranda, João Vário, são muitos repertórios e literaturas envolvidos, mas
Na poesia existe esse partilhar multiplicado de ações, de atos de linguagem. São áreas que nos formam como seres. E o tempo inteiro a poesia exige uma redefinição de ser, de linguagem. Não é o alcance de rostos autorais, rostos para serem postados mercadologicamente, que interessa. A cada momento, a cada livro é uma reinvenção de si, de linguagem e de um olhar sobre esse vínculo contingente que não deixamos de estabelecer. Eu penso que esse momento está marcado por uma atitude, vamos falar de Brasil, eu sei que é mundial, mas vamos falar daqui para transformar o contexto, né? E um antes e um depois. O antes não era normal, era já uma aberração por ter como governante o não presidente feito pela fraude, pelo projeto criminal de constituição de um Estado, não é, que manipule, retroage desvinculadamente de ciência, educação, ambiente, saúde, cultura, habitação. O básico não se dá. Então já era uma aberração, não era o normal. E sairmos do confinamento, que é um longo processo, não pensem que é rápido. Hoje as pessoas estão doidas para fazer festa. Celebrar o quê? Se toquem, sabe? Eu vejo no meu condomínio essa questão. As pessoas estão loucas, nos oprimindo, porque aqui há uma maioria, inclusive por questão de faixa etária, no meu caso e tudo, que não podemos entrar nesse jogo. Depois do confinamento é o quê? É a nova aberrância, porque a capitalização de todos os setores de vida, trabalho, criação, conhecimento foram invadidos. Tão danoso quanto o vírus é esse monstro que nos governa, essa anomalia, essa calamidade pública. Eu só posso dizer que, no refinamento da poesia, paralelamente, eu me vejo, sabe, Efraim, tendo que quebrar um pau nas redes sociais. Estou à procura de grupos para me ligar, para fortalecer, formar outros grupos, pela cassação, a ação cassação de chapa de Bolso Mourão. Agora culminou. Se a gente não fizer isso agora, com a detonação ambiental, que ganhou repercussão no mundo, não me interessa ouvir a voz, que para mim é uma excreção, tá? Isso não é uma emissão vocal, é uma excreção, tá nesse nível. Uma voz horrenda de um carrasco, um projeto detonador, inculto. Nunca a cultura foi tão importante nesse momento. O nosso refinamento poético, mas também o refinamento da política, de uma política nova. Eu penso desatrelada de partidarismo, você entende? Porque refinar também isso, mas ativamente, não é? Só tem essa ação a ser feita aí. Eu penso, necessita de nós um empenho, sim. Porque a politização com o neoliberalismo, combinado no nosso espaço nacional, conjuntural, com frente miliciana e militarista regressiva, queridos, não adianta, não me interessa argumentos de pessoas que não pensam, que não têm o que dizer diante do fanatismo e de um pacto com o mal, com o crime, com interesses econômicos, por força do horror pelo outro, porque são pessoas que não gostam de gente. Eu me lembro de Helena Inês no filme de Rogério Sganzerla, A Mulher de Todos, Ângela Carne e Osso. Eu vou ter os meus encontros com os boçais, os canibais. Eles não gostam de gente. São seres humanos da classe média, de todas as áreas. Tem pobres, tem tudo, que não gostam de gente. E gostam o quê? Da identificação de governo com tortura, com desfalque, com crime, violência e tirania.
Não me interessa um setor que não é a maioria. Nós temos que ir em direção ao nosso desejo. Não me interessa ouvir a piadinha da hora. Não quero mais ouvir piada desse troço aí. Emissões dele. Eu quero saber o que eu, que sou um coletivo, eu não existo sozinho. Minhas questões chegam a outros. São questões de arte, são questões de liberdade comportamental, sexual, de respeito pelo outro, de amor pelo popular, que foi algo que o Brasil perdeu, e tem base essa reviravolta grotesca, essa regressão, entende, anômala, que se deu por causa de que o horror pelo popular. O brasileiro é autoritário. Eu vi isso na base. É um descarte com o que é pobre, tá? Com o que é periférico, e por aí vai. Eu cada vez mais valorizo essa postura humilde de aprendizado e pacto com as forças anônimas do nosso cotidiano. Isso também é poesia. Trabalhar com geopolítica, meter a mão nas questões do vírus, é uma construção virótica, é disseminação nesse sentido, é a ciência e a propagação, não é, de elementos destrutivos, bioquímicos, não é? São combinatórias que envolvem saúde e campos de controle social, a gente sabe. Então, a resposta é muito grande. Refinadamente, que a gente não vai fazer o panfleto de 70 anos atrás, não é? Porque isso não muda nada, não muda visão, não tem nada de novo, não é? Fazer uma poesia panfletária e um engajamento datado, mas empenhada. Sutil, rica, e também eu vejo o poeta, eu coloco para mim, vejo que há poetas também nessa sintonia, poucos, infelizmente, mas por isso que é importante trocar e receber um pouco os influxos que, né, chegam até nós, e a gente troca e conversa, porque faz parte uma ação nova politizadora, porque tudo é politizado. Eu acho que nós, como brasileiros, em todos os setores, não apenas na literatura, nós temos que politizar, entender onde o poder se infiltra e quer nos dominar, nos rebaixar e proibir. Não dá. Não Maurício, dá mais, né? era justamente sobre isso vem a segunda pergunta nossa aqui, que Estou com meu café é aqui. a respeito do seu trabalho escritural mais novo, né, que está para ser lançado aí, né, desde os anos 2000, Minha Vida, que é uma experiência textual entre a prosa e a poesia, né, que envereda pela autobiografia a partir do diálogo com a obra da poeta, escritora norte-americana Lynn Hedinian, né, autora de My Life e My Life in the 90s. Então, tentando pensar tudo isso que você falou, né, que tudo é político e que eu, né, a noção de eu é plural, é coletivo, como você vê esse trabalho rítmico sobre a autobiografia, o potencial político também disso? Como é que você enxerga esse novo trabalho? Você é muito agudo, que eu conheço, e tocou no ponto que eu acho importante já para definir, e é também um ponto de partida. É uma questão de ritmo. Eu vejo que é um espaçamento que se dá, como eu fiz o livro, porque é o seguinte, eu traduzi o livro My Life, que ganhou uma forma que hoje é a que, enfim, se tornou pública, né, com 45 fragmentos. Inicialmente ela fez menos fragmentos, acho que foram 39, e ela cresceu depois, em 87, né, se formou essa edição, My Life. A partir dela eu fiz a tradução para o português, porque eu nunca pensei em traduzir. Quando eu estudei Rimbaud para o doutorado, virou tese depois livro, o livro Rimbaud da América e Outras Iluminações, eu fiz traduções de Rimbaud porque na época não tinha para o português para eu ler e poder entrar na coisa, né? Mas eu não pensava. Aí, ao começar a ler a Virginia, eu tive vontade de traduzir. Eu vi que para entendê-la
tinha que traduzir. Aí fiz. Depois eu tive como orientação o livro My Life in the 90s, que é de 2003. Aí ela conta a vida dela, não apenas os anos de vida, mas os anos 1990. E eu comecei a traduzir o livro, até falei para ela, porque a gente já tinha contato, quando eu fui fazer pós-doc em Lisboa, que eu ia traduzir lá, estava de viagem, e eu fiz algumas traduções, mas estava escrevendo um romance também, me dediquei mais a isso. Aí, chegando aqui, foi um evento, saiu pela Grampo Canoa o primeiro poema do livro, Minha Vida nos 90, e aí o pessoal me chamou da editora, da Luna Park, né, da revista Grampo Canoa, que hoje já não existe, isso foi em 2016, para eu participar de um evento da revista com o lançamento do livro da Leducha, sobre quem eu tinha escrito e tudo já em 81, quando foi lançado o Risco no Disco. Aí eu fiz uma combinação do livro, dos poemas recriados, os meus anos 2000. Eu fiquei interessado em o que seriam os anos 2000 na linha de Regínia, já que eu criei essa afinidade. E eu introduzi uma referência a Leducha, Risco no Disco, e comecei. Foi uma das minhas melhores performances. Adorei ter feito, recebi muito afeto, muita recepção e fiquei entusiasmado. Eu quero continuar. Aí o poema tinha tanta coisa, foi um poema longo em prosa, é a base a partir da qual eu parti, né? Eu me lancei e aí fui disseminando e foi virando outra coisa, o ritmo, sabe, Anderson? Porque o ritmo na poesia a gente vai sentindo. Então, é uma respiração que vem deste livro de Lin Regine, Minha Vida nos anos 90. E aí o que é a minha memória também, junto com uma questão de linguagem, há coisas factuais, eu fui lembrando o que foi. O que foram 2000, ano 2000, depois de 2001. Mas à medida que eu chegava próximo do... Eu terminei o livro ano passado. Quando eu chegava mais 2018 e tal, o livro foi abrigando blocos que se encaixaram. Vazou um pouco o horizonte de fazer um poema para cada ano, sabe? Foi se congregando assim o material em vista da incógnita que é chegar nesses anos 2020. Então, foi um trabalho que, como o Anderson está dizendo bem, que é o coletivo, né? Eu me atenho a minhas questões mesmo, porque o meu primeiro, vamos dizer, de 2000 para 2001, eu estava fazendo pós-doutorado em Nova York, eu ainda era professor da UFMG, e eu cheguei exatamente no Brasil a 11 de setembro de 2001. Então, depois de um ano maravilhoso em Nova York. Já é a segunda temporada passada lá, que para mim foi tudo. Então, muito rico. Aí eu tinha já estava imbuído dessa retrospecção e fui passando por questões muito interessantes de vida, né? E as questões da universidade, as questões de um teste espermático, que eu e minha mulher tentamos ter filho já com a idade avançada, né? Fora daquela faixa, né? E questões mil, a convivência com meus sogros. Então, tem um lado emocional no livro, e eu já 2 vezes, lendo, me emocionei. Porque fala de mim. Diferentemente do trabalho da Eugênia, que ela não se abre tanto, ela é mais aforismática, fica mais naquele limiar da linguagem. Eu quis pegar uma coisa bruta dos anos 2000, que é o fator
documental que hoje está em muitas áreas e artes, não é? Mas, ao mesmo tempo, não sendo tomado pelo factual, compreende? Então, eu acho que eu segui como ela. Depois, as questões de linguagem, as questões sobre o tempo tomaram frente, né? É uma discussão sobre o tempo para além da minha biografia. Passou a ser isto. E Maurício, já tem data Então, para Maurício, sair? Tem Eu editora? falei Como é que até está o hoje com o processo? editor, que é aluno, o Francisco Santos. Ele está fazendo com um ritmo menor, que ele teve um problema de saúde, mas eu acho que em outubro sai. Vamos ver como vamos lançar, né? É isto. Vamos para Eliakim, então, outra pergunta, Eliakim, por favor. sim, então, Maurício, é sobre o seu livro de 2019, Sexo Sombra, que é um livro de poemas que aponta para uma ampla erotização da vida. Qual seria para você essa relação entre impulso sexual e sombras? Esse livro começou há muitos anos atrás, acho que foi em 2007, os primeiros poemas, né? E eu gosto muito de escrever sobre sexo, sabe? Muito, muito. No campo narrativo está cada vez mais forte. Eu não sei por quê, eu não sou nem tanto assim garanhão, ou que nome tem a coisa, mas eu tenho uma sensibilidade para a coisa. E eu gosto do universo sexual e na poesia acho incrível. Porque a gente vai para os não ditos, né? Eu acho que o sexo lança sempre uma sombra, principalmente hoje em que parece tudo escancarado, né? A questão do Agamben no livro Nuditá, né? Nudez, algo que não se mostra. É na relação entre o que se vê e o que não se vê que o sexo se dá, né? E eu gosto desse interdito do sexo para refazer. Porque, assim, em época de tanta declaração sexual, de aparente e muita conquista sexual, né? Liberação que se deu e tudo, mas há muito a liberar ainda, né? Eu vejo assim que as sexualidades todas se mostram hoje com muito mais legibilidade e visibilidade, né? Então, eu penso que as transformações homossexuais, as libertações, as disseminações nesse sentido, a transexualidade repercute em todos os sexos. Todas as sexualidades conversam entre si, né? A questão gay, a questão transgender, crossgender, eu acho importantíssimas, me dizem respeito. Eu penso que eu hoje estou muito liberto para escrever sobre isso, sempre por me tornar, porque ninguém é totalmente, né? E porque depende de uma série de fatores, você, né? Para viver o sexo tem sempre um outro na história. Mas eu vejo assim que interessa muito para a gente sentir essa transformação conjunta comum, né? Talvez tanta repressão tenha havido ultimamente nesses governos que encampam falsa moral para combater a fala solta do sexo, que para mim é uma das maiores conquistas humanas, é porque todos estamos implicados. E na escrita nós perdemos uma sexualidade de origem. Eu não tenho sexo na escrita, na vida eu fiz minha escolha, mas ainda assim não é convencional, é sensível, não falo em nome de uma sexualidade, eu falo das sexualidades. Procuro ativar isso como ser, e na escrita, então, isso se abre tremendamente. Eu vou para vários registros, né? Vários, cada vez mais. Na narrativa, então, eu agora estou uma coisa, né? Nesse sentido.
E acho que é essa sombra que não é necessariamente repressora, é um paradoxo que nos cerca em tudo, né? Mesmo no sexo. O sexo é um lugar também que podemos buscar como paraíso do encontro em direção ao outro, mas pode ser também o inferno que vem dessa outridade tão desejada e tão decantada, porque há muitas formas de poder, né? O peso de uma história de vida sobre outra. Então, isso tudo é muito rico, né? Eu adoro esse tema. Realmente, eu cada vez mais sou sexual na minha escrita. Perfeito, obrigado, Maurício. Anderson. Maurício, o livro anterior de poesia, né, anterior ao Sexo Sombra, é o Ar Livre, de 2017, que reúne textos, né, desde 1999 até 2015, certo? Entre os textos incluídos nessa obra está uma ópera, né, estenofônica, chamada Livro Telefone Rua, né, que desdobrou-se em projeto de musicalização em parceria com o Marco Siqueira, músico, né? Gostaríamos que você falasse um pouco do Ar Livre e especificamente desse texto, dessa ópera que abre de uma maneira que te interessa muito, né, o diálogo com outras artes. Tá, eu vou começar pela que eu chamo de ópera e virou de fato, né? Eu, na época que coloquei esses poemas no livro, uma seção de uma parte chamada Musaque, eu não tinha ainda composto com o Marco Siqueira. Tá? E depois os poemas, a trechos repetidos no disco. Nós fizemos um CD que agora eu vou transformar no que a gente não encontrou forma de distribuir, de imprimir o CD. Está no site dele, para algumas pessoas eu dei o endereço com a senha. Ele é um músico erudito incrível, maduro e uma experiência internacional. Adorei trabalhar, eu adoro trabalhar com o Marcos. Ele tem uma velocidade, eu também, a gente vai e faz. Eu sou muito assim como ser, sabe? E nas minhas produções também. Eu acho que eu me trabalhei a vida inteira para chegar. É hora de fazer isso, vamos fazer e fazemos. Minha energia é muito por aí, então foi maravilhoso. Porque, assim, eu, estudando em Nova York, em 2000, 2001, tive como supervisora essa mulher que eu amo, que é a Vital Ronel. Escrevi depois um ensaio sobre ela, quando ela, um ano depois da acusação de assédio que ela sofreu, foi imputada por isso, por um ex-orientando, uma história complexa. Leia um livro que eu tento passar a minha versão como orientando, supervisionado, né? Porque eu já era professor e tal, pós-doc. E ela tem esse livro importantíssimo, que é The Telephone Book, que foi o segundo livro dela. É um livro na linha da desconstrução, mas com o elemento da tecnoanálise. Ela estuda na linha do teórico alemão, um grande teórico que teve as suas obras recentemente, coisa de 2, 3 anos, editadas no Brasil, Friedrich Kittler, que foi um pioneiro no estudo das mídias, né? Como se formou o gramofone, filme, máquina de escrever, e depois ele estuda a TV num capítulo, mas a Vital foi arrojada e estudou a telefonia, passando por Grambel, passando pela questão logofônica, passando pela questão psiquiátrica, filosófica, envolvendo o chamado em Heidegger. É uma obra extraordinária. Sinceramente, eu sou fã. Eu amo a Vital Ronel. Entrou de tal maneira que não saiu ainda. É da tamanha riqueza dessa obra. E eu, estando lá, cheguei a falar para ela, num texto, disse que eu era compositor. Eu sou um compositor que não sei tocar nada, mas bota um pessoal com uma guitarra, um violão, um pandeiro, um pedaço de madeira,
batendo, sai música. Eu sou filho de nordestino e cedo, nordestinos, carioca, filho de nordestinos, com todo orgulho, porque a poesia também vem daí. Eu cedo vi feiras, de repente, meus pais me levaram ao Nordeste cedo, criança ainda. Eu via isso com muito interesse. Entrou. Um dia eu peguei, eu conto essa história, morro de rir. Às vezes eu lavando louça, não é só no lockdown, não, sou dono de casa. Eu lembro dessa história e rio sozinho. Eu peguei uma cadeira de forma que eu tinha uns 11 anos. Minha mãe baiana com um amigo dela, até um juiz negro, frequentava muito lá em casa, o Vidigal. Aí eu peguei um repente, porque é um ambiente muito esfuziante. Ele chegava em casa já com o isco debaixo do braço. Minha mãe sempre cantou. Eu sei de música popular que é uma loucura. Tudo vem daí, a poesia, a música, é tudo mesclado. A televisão desde cedo. E aí eu peguei uma cadeira de forma que transformei num acordeão, imitando um compadre de meu pai, alagoano, que morava na Baixada Fluminense, que tocava acordeão quando a gente ia na casa dele, né? E eu sei o meu acordeão, Heleninho da boa boca. Eu já rimei como um repentista. De vez em quando eu repito isso para ver se eu lembro. Brinco aqui em casa com minha mulher, quando eu visito minha mãe e minha irmã. A coisa está dentro. E eu tive vontade de musicalizar a Vital Ronel, o telefone book. Não sei de onde é que veio isso. Naquele ambiente nova-iorquino, a coisa daquela informação, eles gostam muito de tecnologia, todo mundo sabe, estuda ela, então, né, com a filosofia. Eu me senti muito motivado de usar o som do telefone com a música, começou daí. E o ar livre tem essa coisa do ar, né? A telefonia tem a ver com ar, o sopro que se emite da voz humana nos telefones, nos celulares, a gente escuta a conversa no ar, ela não estudou os celulares, né? Seria um caso interessante de estudo, né? E o ar livre é isso, é o ar, né? Eu compus num conjunto, os poemas têm várias direções, eu tenho um capítulo, a primeira sessão é dedicada à morte, mortes de pessoas, mortes de pessoas públicas, pessoas próximas, meu pai, né, que morreu, e enfim, aquilo me tocou muito, e ele estava distante, tudo isso repercutiu bastante. E depois a sessão ambulante, que é sobre ambulantes. Eu gosto muito das pessoas andarilhas, né? E essas motivações, eu acho que o campo da poesia é muito mesclado, muito rico. Eu não me vejo mais, sabe, gente, fazendo um livro com poemas seguidos um atrás do outro, se não tiver um conceito, se não tiver uma orbitação de coisas fora do literário. Eu adoro o universo literário, que é um universo, né, em que eu trabalho, né, e atuo, mas eu gosto de sair dele, porque realmente hoje o livro ele é volante, ele é imaterial, ele não é apenas tudo volta ao livro, né? Mas o modo dele atuar ele é girante, ele é mais espacial, orbital do que se pensa. Eu trabalho por aí. O orbital, o aéreo, o alé, por aí que eu vou, sabe? Então, daí a ópera. Mas, só para terminar sobre a ópera, eu agora vou preparar um pequeno livro com um ensaio meu sobre a Vital, com o texto dela traduzido. Eu já conversei com ela, ela abriu total falando sobre telefone. É uma súmula do livro Telefone Book, que ela publicou em outro livro, e o material do livro. Ali, as pessoas que comprarem o livro vão ter um code para fazer acesso, vão ganhar o acesso para o disco. Aí as coisas se formaram. Estou super feliz. Ficou bonito. Amélia Loureiro, que é escritora e musicista, letrista. Natália Barros participou. Ficou bem bacana. Marco Siqueira é muito legal.
Então, Maurício, a próxima pergunta, nós vamos recuar mais no tempo ainda, né? Depois de lançar o Lembrança Arranhada, em 1980, Tesouro Transparente, em 1985, Sonos Curtos, em 1992, você terminou o Milênio, ao menos no campo de sua produção poética, com Ocidentes do Sentimental, que é de 1998. E é uma obra tecida a partir de um diálogo, né, um diálogo com o sentimento do ocidental, que é um poema do Cesário Verde, né, um poeta português. Uhum. Gostaríamos que você comentasse qual era a sua concepção de Ocidentes, né, na época de escrita do livro. Eu escrevi esse livro, desse poema, em 95. Esse poema ficou muito tempo dentro de mim. Eu, na minha graduação na UFRJ, fiz um seminário sozinho. Era um grupo, os colegas que distribuíam funções. Nesse seminário você faz isso, a gente não faz. Aquelas coisas. E eu fiquei com o Cesário e apresentei. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi que eu tinha a ver com a coisa da transmissão, da conferência, da análise, né? Performance, porque foi uma performance de análise do livro. Eu adorei. Foi para mim um negócio. E um pouquinho depois eu disse: nossa, seria legal trocar porque o título. Porque eu vi a pluralidade de ocidentes, uma ocidentalização a princípio, né? A gente passou pela década de 90, a globalização, o fim do comunismo, a quebra de fronteiras do mundo, né? Uma disseminação do capitalismo, né? Do mercado, trocas libertárias para países que viviam, né? Enfim, o totalitarismo, né? Que existia no comunismo, né, as privações nesse sentido, e aí nisso era bem-vindo. Hoje o capitalismo já mostra o contrário. Porque o que ocorreu nessa história toda? Quer dizer, sempre mostrou o contrário, mas se acreditava numa linha democrática possível, o projeto globalizador, como um projeto também cultural. Mas o que a gente vem assistindo desde então? A mudança da noção de Ocidente. Não apenas pela ocidentalização generalizada, mas a ação que as periferias do mundo, as Europas menores, as várias etnias, começaram a sofrer com a ocidentalização sistemática globalizante, dando uma resposta na outra via. Ou seja, as culturas das margens acabam se presentificando nos grandes polos, nos centros hegemônicos, eurocêntricos, dos centros da América, enfim, do Norte, não é? As grandes cidades norte-americanas, e o que se mostra? Uma latinização, a presença árabe fortíssima, né? Na Europa, a africana sempre decisiva em todos os continentes, mas numa outra moral que é capaz de transformar o que? O Ocidente periferizado. Uma periferização do Ocidente. Ou seja, essas culturas ditas das margens hoje estão no cerne do que se entende Ocidente. Né? Eu não captei tudo isso nos Ocidentes, né? Porque não tinha corrido essa história dos anos 2000 virando o jogo, que é muito promissora, por mais problemática. Eu acho que até, né, a gente pode considerar isso, que em função dessas trocas e dessa miscigenação planetária e dessa relativização dos poderes antes centralizadores, está ocorrendo, enfim, esse brutalismo neoliberal, esse retrocesso, esse fechamento de fronteiras, de perseguição no que envolve o controle dos fluxos migratórios do mundo e de uma face, não é, diversificada dos mundos, por uma questão de controle.
Mas naquela altura, 95, 98, eu publiquei o livro, eu intuí um pouco isso. Porque aquilo estava germinando dentro de mim, mas eu ainda precisava de experiência, de vida, de linguagem. Aconteceram duas coisas decisivas. Foi eu ter adentrado em Rimbaud, que foi um estudo de 10 anos até que o livro saísse, porque depois da tese eu continuei a estudar, dar cursos e elaborar a tese. 10 anos estudando Rimbaud, eu felizmente tive acesso a toda a bibliografia importante de Rimbaud, das mais antigas às mais recentes até aquele momento. Hoje eu deixei, não leio, também sai pouca coisa. Hoje é um momento de estudos literários em baixa, né? Mas foi isso. Foi um poeta da desterritorialização, né? Que foi rumo a outros continentes, desbravou outras geografias. E ao lado disso foi a primeira vez que eu fui para o exterior, né? Fiquei 8 meses em Nova York, que foi para mim antes e depois. Desde 93 minha vida mudou, porque o mundo se abriu para mim. Foi um presente da vida. Eu encontrei Muito bem. tudo que eu buscava ali de Rimbaud naquele contexto, porque me deram o comparativismo com a cultura e literatura e contexto norte-americanos, América e depois América Brasil, né, da qual eu venho. Depois eu fui a Portugal nesse mesmo período. Tínhamos uma amiga portuguesa muito próxima. Isso tudo se juntou, então eu tive assim uma visão de Portugal, Cesário Verde, um pouco da Europa. Eu passei de Portugal naquele momento. E a coisa americana que foi visceral. Tinha tudo a ver comigo. Tudo, tudo, tudo se abriu. Tudo. Tudo parece que veio assim, toma. Teve uma coisa angélica, uma conjunção fantástica, uma época do cyber, da cultura cyber, bem sistemática. Só por isso já valeu viver. Que beleza. Bom, Maurício, a gente queria falar um pouco agora sobre o seu trabalho em prosa, né? Então, além dos livros de poesia, você tem trabalhos em prosa, como Estéreo, de 2002, Ela Não Fuma Mais Maconha, de 2011, Moça em Blazer Xadrez, de 2013, Telenovela, de 2014, Meu Rádio, de 2016, Braulio Pedroso e Disco Dublê, ambos de 2018, e no ano passado você publicou Postar Popstar, cuja autoria, inclusive na capa, né, é atribuída à personagem Tete Conrado. O que nos leva à pergunta que eu gostaria de fazer aqui. Para você, qual é, nos tempos atuais, né, a situação do conceito de autoria? Eu sei que você é crítico a respeito de textos unívocos, né, que apresentam uma voz única, organizadora, né? E acho que na prosa você também tentou colocar isso em questão. Queria que você falasse um pouquinho disso. E também da experiência em prosa como geral, porque pelo que eu estou vendo, você tem mais livros em prosa do que em poesia, né? É. Eu sempre quis escrever narrativa, mas foi difícil para mim. A poesia surgiu primeiro e a teoria. Eu senti que eu tinha a ver com o mundo da literatura realmente. Eu fui na coisa, desenvolvi. Mas a narrativa, eu acho que faltava experiência. Eu tinha linguagem, eu tinha, né, assim, cancha para armar, mas desdobrar e tudo, aí eu fui trabalhando bastante. Devido a isso é que eu dou um lugar mais, vamos dizer, não digo proeminente, mas há um número maior de livros, porque a prosa, como ela é mais demorada e precisa de uma grande armação, né? Se você não fizer logo, aquilo pode ser adiado. Então, eu caí em cima dos projetos de prosa, foi uma busca. É uma das maiores alegrias para mim, porque
eu não paro de me interessar em fazer a prosa. E a autoria, eu acho que o, cada livro exige de mim uma autoria, né? Eu experimentei a Tete Conrado por uma questão que tinha a gente. Eu estou coordenando uma coleção de narrativas para a editora Córrego, Vírus, coleção Vírus, voltada para um experimentalismo, com rigor, claro, mas que tem um sentido mais livre de escrita, né? E, na época, a gente estava com o livro da Damian Tabarovsky, Kafka de Férias, e não tinha outro material. A gente quer fazer sempre um estrangeiro e um brasileiro. Agora vai sair, esse ano talvez não saia por causa do confinamento, mas já estão prontos, já foi encaminhado ao editor, 2 livros. Né? O do Lamborghini, que é um argentino extraordinário, né? Ele tem essa questão também da sexualidade violentíssima e forte, né? Que é o livro O Menino Proletário. E o outro é um livro de um egresso de oficinas, um rapaz incrível, Lucas Miyazaki, que já fez livros de poesia, é um crítico também muito talentoso, fez um romance maravilhoso, Catálise. Aí, ano passado, para sair com Tabarovsky, as pessoas de oficina, as pessoas que eu conhecia não tinham, e eu estava com esse projeto. Eu disse, bom, eu vou fazer a Coisa Vírus com outro nome. E aí eu terminei o livro dentro dessa concepção. Para ter um nome feminino, eu acho que é até um dos meus livros que tem mais a presença do masculino. Tem muito uma questão feminina, sim. Tem um personagem forte, que é Riva, que é um personagem que até dos que eu mais gosto já criados. E é porque é isso, a autoria para mim, né? Eu até escrevi um pouco essa resposta para mim. São meio personagens involuntários, personas involuntárias, né? Então, assim, eu não gosto desse enquadramento do autor, né? Aquela coisa, definir um estilo, ficar ali, marcar. Evidentemente que há traços que vão continuar, né? Mas eu não quero esse enquadramento personal, no sentido limitador da persona, né? Que às vezes isso enquadra demais, né? Aventurar cada livro. A narrativa permite isso, por causa da coisa da mutação de figuras em ação, os personagens, os narradores. E eu quis experimentar por aí. E eu gostei. Agora foi o meu livro menos divulgado. Tete Conrado ficou ali bem obscuro. Eu tive pouquíssimo retorno. Eu acho que foi o livro realmente menos lido meu. Né? E é um dos que eu gosto bastante, assim, porque eu fui para uma outra, eu senti liberdade de fazer com pseudônimo, né? Então, independentemente de haver o pseudônimo não, eu vejo muita importância nessa invenção de linguagem de ser. A gente, como autor, tem que sair de um lugar posto, tomar uma posição mais anônima, menos ligada, sabe, aos compromissos de uma política literária, de um mercado, de uma expectativa. Se a gente não for para essa zona sem nome, o nosso trabalho não se renova, a gente não se modifica como ser e fica paralisado, identificado com conquistas, sedimentações. Então, eu gosto muito de me aventurar. Para mim, é ir para uma outra mesmo, é ir no outro, eu mergulho nos personagens. Por isso que eu adoro a narrativa. Eu vou para uma outra, tem essa coisa mutante, né? E, enfim, é vírus também, né? É transformar um campo em experiência sempre de uma busca, de um aprendizado. Essa coisa da iniciação, né? Isso é que me interessa muito, antes de tudo. É um trabalho iniciático ali. Para mim é.
Você se doar, você descobre alguma coisa. Por pequena que seja, algo se revela no processo. Não é uma coisa que sai da cabeça. Eu quero dizer eu, não me interessa. Aliás, eu não me interesso por mim nesse sentido, sabe? Eu quero ser um corpo por onde as coisas passam. Acho que isso é o mais importante. Não se fechar como pessoa, em nenhuma identidade, nenhuma ideologia, nenhum perfil, né? Eu não estou ligado no que eu fiz, eu quero no que vai acontecer ainda. Então, isso me mobiliza, eu acho isso bom e está tudo em movimento, né? Por fim, Maurício, você tem um trabalho acadêmico como crítico, e uma das questões sobre as quais a crítica literária se debruça é a questão do valor artístico ou do valor estético. E quais são os seus critérios de verificação da qualidade de um poema ou de uma narrativa? Olha, eu vou dizer uma coisa com respeito a vocês, pedindo licença, mas eu não gosto do termo acadêmico. Eu acho que o ensaio é um espaço, mesmo eu na academia, para mim é uma invenção o tempo inteiro. Eu comecei fazendo programas de rádio, crítica sobre contos brasileiros no rádio. Então, para mim, ir para dar uma aula, né? O espaço vocês configuraram a universidade. Mas para mim é o ensaio, é a invenção crítica, que é um evento. Eu nunca dei nada sem prazer. Sempre aquilo me motivou a receber algo, não é naquela comunicação, alguém presente, pessoas ali, o rádio também, né? É tudo uma coisa só nesse sentido. O ensaio, para mim, é algo muito criativo. Então, eu peguei um modo de ler, entendeu? Aprender coisas. Maurício, se puder também, então, nos falar sobre o que você entende pelo ensaio, né? O que o ensaio precisa ter para ser um bom ensaio? É uma teoria aberta para mim. Porque você precisa ter informação nesse sentido, né? Ler o máximo. É muito difícil, né, realizar. Eu até ultimamente tenho fugido de alguns convites para escrever texto, porque dá muito trabalho, você tem que levantar livros, fazer as citações, os cotejos, né? E isso vai existir numa linha ensaística. Não é uma coisa livre, ela é construtiva, sempre rigorosa, mas na abertura de algo que não é o atendimento acadêmico, aí sim, a um sistema de pensamento. Isso é que eu não gosto da academia atual. Ela tá cheia de, vamos dizer assim, teorias prontas. Não gosto disso. E com isso eu tentei ler o máximo, né, no campo teórico, crítico teórico, e foi me dando o quê? Uma abrangência. Eu sempre gostei de literatura e outras artes e outras áreas implicadas, né? Desde a adolescência, na época da ditadura, comecei a ir à Cinemateca, né, do MAN, MISE, galerias de arte, ouvindo muita música sempre, mas pensando a questão política. Eu tive professores que tinham. Isso me ajudou muito também. Poder crítico muito grande. Então eu fui aguçando. Eu não sei, eu sempre fui muito sozinho, sabe? Eu sou né, alguém que teve uma irmã quase 5 anos depois, minha grande amiga até hoje. Inclusive somos muito parecidos, mas eu tive que desbravar ainda mais na ditadura sozinho isso. Eu não gosto da solidão, mas não tenho uma solidão e preciso dela. Não gosto. Meu projeto é ter sempre muita gente e viver com alguém sempre, né? Já há muitos anos vivendo com minha mulher, mas então isso me deu muita interiorização, sabe? Eu sou mais de um tipo meditativo, eremita, mas sem fechamento nenhum. Então, assim, eu
eu treinei muito o tempo inteiro. Eu estou plugado, eu vou ser franco com vocês, 24 horas por dia. Eu durmo escrevendo o texto. Esse é meu barato. Tá? Então, desde cedo eu já tenho isso, eu só fui cultivando, trabalhando e continuarei a trabalhar, que eu gosto de aprender e gosto de ficar aberto. Então, com isto, eu sei que a minha ferição para ler um livro é muito aguçada. Vou te dizer que eu consigo acertar sempre quando eu leio um livro, digo isso tem a ver, isso me interessa. Eu até gosto quando eu detecto num instante e depois vou redescobrir que eu disse que bom, esse livro foi redescoberto. Eu não quero fechar a questão, não quero ter opinião. Eu gosto de estar em processo sempre. Mas a gente começa, ele aqui, a perceber aquilo que está a fim de transformar, de ser um trabalho de iniciação que a literatura tem, que só a literatura tem. Né? É aquela experiência dura com as palavras e, ao mesmo tempo, aberta, maleável, mas que é única, nenhuma outra arte dá. Que é aquela incursão numa busca. Então, a gente sabe quem está afim de fazer literatura, quem está afim de enrodilhar o novelo, sabe? De uma tradição já decaída, quem está afim de poder literário, quem fazendo poesia não traz beleza, eu não tenho medo dessa palavra, porque eu vejo também, se o texto tem imantação, imagismo, tem riqueza, plasticidade, isso que me interessa. Esses textos que a gente vê um confessional, um eu, essas marcações, entende? De padrões retóricos, a gente reconhece a qualidade. Às vezes tem qualidade essas obras, mas é uma qualidade, vamos dizer, toda salvaguardada, protegida. Ela não tem risco, porque literatura é um pacto com a historicidade. Aí nós vamos voltar ao nosso início. Como é que hoje a pessoa pode escrever sem se dar conta desse imenso desastre? No Brasil e no mundo, mas no Brasil, especialmente, porque dificilmente haverá uma coisa tão ruim em termos de presidência, de não projeto. Mas não só isso, né? Porque as pessoas também compactuam com isso. Então, eu acho que a grande moral disso tudo é o seguinte: você começar a transformação e não querer repetir, onde quer que você atue, no seu trabalho, na sua área de amigos, com seus coleguinhas, desde cedo, a não querer repetir esses valores. E os valores literários podem ser aprisionadores e não trazer nenhuma revelação. Então, décadas e décadas de vida, a gente capta, né, um pouco quando a coisa é descoberta e não é. E eu acho grande valor, claro que tem que ter trabalho de linguagem, não adianta ter testemunho, querer dizer coisas, porque o trabalho com a escrita, linguagem, construção, construtividade, reconhecimento de campo para formar aquela forma viva, exige que você passe por muitos repertórios, você tem que ter abrangência de visão. E isso é o que é o mais importante. É uma obra que te toca em vários aspectos. Ou às vezes pode ser num, mas é tão incisivo aquilo que é um deslumbramento. Não tem fórmula. Primeira coisa que não tem fórmula. Eu não tenho fórmula. Eu gosto de qualquer coisa. Já começa por aí. Desde que tenha empenho, que tenha uma execução interessante, uma construção, não é que a gente vê. A sensibilidade, a sensorialidade, coisas que
o que é bonito é aquilo que cada um vai fazer, as várias possibilidades autorais, não é? Então, a pessoa ficar presa no modelo porque isso rende mais em termos de crítica, de inserção no mercado, de apreciação universitária, acadêmica, né? Essa palavra que eu tenho horror. Mas, enfim, é isso, né? É bonito quando você vê que é o que faz bonito, diz Lynn Regine. Quando você vê que bonito é o que faz bonito. Eu, quando consegui traduzir isso, eu disse, nossa, é um aprendizado também, porque eu acho que eu cheguei perto. É uma coisa que eu penso também. A pessoa pode ser linda fisicamente, a pessoa pode até construir uma obra, assim mesmo eu ponho em causa. Será que ela faz bonito na vida, em outros setores? Então, eu acho assim que é um conjunto. Né? Não pode haver uma dissociação, é uma entrega total ao trabalho da arte, que é um espaço muito libertador e dos mais políticos, porque trabalha com um múltiplo que nos constitui. Se a gente multiplicar nossas vias todas nesse momento, as áreas todas que estão atingidas, transformaremos esse Brasil. Porque para melhorar tem que caçar essa chapa. Desculpe a insistência, mas é uma forma da gente pontuar isso aqui. Tem que transformar mesmo, tirar. Seja o que vier depois, mas essa composição dos dois elementos, o militarismo e o milicianismo, né? Enfim, é realmente o contrário do potencial de nós. Por quê? Eu vejo assim, é uma linha inteligente construída que não adiantam querer deturpar, desvirtuar, distorcer com informações contrárias. A estratégia tão pobre, não, tão limitada diante das forças do mundo e dos corpos. A destruição da Amazônia, as matanças, os crimes cometidos, não é? Querendo dar outra versão aos fatos, no avanço pós-colonial das coisas, querer voltar lá atrás para o escravismo, para a submissão das pessoas ao que não tem mais o que voltar. Não tem condição. É uma linha conquistada. E a literatura esse espaço, entre outros. Muito bem, Maurício. Então, para nós finalizarmos, né, nosso encontro, nossa entrevista, olha, queríamos que você lesse alguma coisa para olha, nós. eu estou com um texto de 2 páginas, não sei se o tempo dará, porque é aquele do livro mais recente, né, desde os anos 2000, Minha Vida. Pode ser? O que você quiser. Manda brasa. Nada se move. Fissura, fluência do fim. Os políticos somos nós. Tão somente e ponto, de pronto. Só se for agora. Aspas. Nada se move. Decorrer e desafio. Performance, respiração. Do ano dedicado à saúde, à guisa de nota, rodapé à força, conta e caudal de um naturalista fluxo. Fissura, fluência, fim. Em ato, a pessoa está totalmente tomada de fora, enquanto dispõe, depois de anos, de seu corpo. Corpo quer dizer outro âmbito. Somos nós os políticos. Em aprendizado do que se delega a instâncias já formadas, ao que é totalmente externo e inatingível. Ninguém me representa. Trata-se do crivo da clínica, tal como o plano holístico, ambiental, ginástica, genuflexão, resíduo religioso.
e gosto por um repentino prazer de estar sozinho. Sob o galope tomado pelo próprio corpo em câmara de autoterapia, tete-a-tete, tate com o mais cru, tanto quanto inconcebido. Após os últimos acontecimentos, dispara ante projeto coletivo caminhada à altura de um levante físico e topológico. Ninguém me representa. A Câmara. Estúdio automodelação em giro. Ninguém é suficiente. O corpo dita. Quem o diz, divide. Traz por vezes apenas meu fôlego, não dizendo mais nada nas horas da tarde em que há brecha no trabalho e não aparece ninguém por aqui. Ou mesmo que venham multidões em malhas musculosas, sarados sedimentos ao influxo self-fitness, até o último dia de moldagem e retiro. Sou eu bem que repenso a alucinada biografia. Poema da respiração. Ninguém me representa. Se saio daqui a dizer, estou numa fase totalmente corpo. Eu não me represento. Justo através, pneuma, a escansão basilar, o poema em curso. A vida causa. Nenhum dos presentes segura sequela resposta. Pausa nenhuma. O mesmo ar respirado. Entre a blocagem maximal disposta na arena desde a ditadura, embora nenhuma chance de se travar luta com os idênticos apetrechos do que foi levado para trás, uma brisa passa entre buracos contra janelas mais altos edifícios da nação. A família Le Pen se prolifera, a digressão bang-bang do continente, o massacre dos primeiros habitantes da Terra. Vejo que vem de mim, aflatos, dicção. O solitário da academia corporal compreende o silêncio e seu contradito. Já não fala por mim. Tudo que vem no ar e vira coisa, abstrata a atmosfera, quando mais concentro-me. Volta ao atributo, ar. Espiral em cerco. Circuito palíndromo. Toda conversa jogada fora como patente, perene confronto de cada um contra si. Vi a voz do outro em altivo chamado, legível nome notícia. Torna-se matéria. Ela mesma, essa além de meu esticado coturno, contorno, dom e domus. Matéria da salvação de si, legenda, soberana vida, a comandar o limite demasiadamente físico. Jim, tratamento organicista. Para medir enfileirado decaimento a contar dos dias Temer, Trump, Tower e restrito horror horário regressivo. Contrariamente ao que se pensava e vivia em décadas atrás, somos mais o país do telejornal do que da
telenovela. Ficamos enredados na crônica política. Há fatos em excesso. Falta fabulação. Obrigado. Nós que agradecemos, Maurício. Obrigado por essa entrevista. Muita sorte aí, hein?